Já é até engraçado dizer isso agora. Mas mesmo que pareça, juro que não sou um youtuber de mods, nem vou deixar de trazer variedade para o canal. Não sei, admito que acabei me deixando levar pelos mods. Prometo pra vocês que em breve, além do mod de Jujutsu Kaisen, a variedade vai voltar ao canal. Nesse último mês eu fiz esse canal parecer uma conta alternativa do Jay Akutami. Enfim, o capítulo. Começamos com uma pequena explicação sobre, bom, no geral sobre tudo. E é que, de fato, Yuka sempre teve acesso à técnica das 10 sombras. Nada dessa história de que a garota só teve 2 meses pra se preparar. Nem nada disso, Yuka sempre teve essa técnica. E portanto deveria ter boa parte dos Shikigami sob controle, certo? Pois claramente não, porque o maldito clã Goyu, que parece que se algum feiticeiro mostra o mínimo indício de habilidade na feitiçaria, eles morrem. Decidiram, como se não fosse grande coisa, proibir completamente o uso da técnica, permitindo apenas em certas condições para extrair a habilidade de alguns Shikigamis e só. Ou seja, a ideia de que o portador da técnica seria o líder do clã Zenin já era. Embora isso também tenha sido um erro meu no vídeo anterior, pois eu tinha esquecido esse pequeno detalhe de que o clã Zenin era assim. Enfim, vocês sabem, foi destruído pela Maki na época. Não me culpem, eu estava muito bêbado quando li isso. Então eu suponho que as regras deles e tudo mais, obviamente foram pro lixo junto com eles. Agora, o mangá também aproveita para nos dar um pouco de contexto sobre o Mojabragai, de como ele é um ser impossível de domar e tudo mais. Eu adoro o detalhe de deixarem claro que a única pessoa em toda a história do clã que conseguiu dominá-lo foi justamente o Megumi. Mas com Sukuna na história, o que me faz perguntar se ao se separar dele, o Megumi conseguiu manter o controle do Mojabragas. Mas claro, tecnicamente foi o corpo dele que o dominou em primeiro lugar. Isso também descarta a teoria de que Sukuna controlou Mahoraga por tê-lo desintegrado em Shibuya. Na verdade, ele precisou dominá-lo. Já possuindo Megumi, algo estranho, mas ele continuou controlando-o. Depois bem, olha, talvez o Potential Man realmente tenha existido. No fim, não adianta, ele nem apareceu na tela, não deu show, mas tudo bem. Mas parece que Geisha está tentando não deixar o Megumi tão mal. Algo que hoje em dia eu acho praticamente impossível. Mas tudo bem, a tentativa é válida. Bastou um demônio milenar entrar no prepúcio dele e fazer tudo por ele para que ele finalmente desbloqueasse seu potencial. Era tão potencial assim se precisou do cara mais apelão da obra para ativar isso? Não sei, vai de cada um. Eu acho que sim, Megumi é muito talentoso, entre aspas, mesmo que aparentemente não demonstre. Lembremos que o Gohan Bueno fizeram ali um ritual satânico estranho com ele. O velho, aquele pervertido, fez tipo Uga Buga, e então disse: "Toma, eu sou um pervertido pium-pium." E aí desbloqueou o potencial dele e o deixou fortão. Não me surpreenderia se Megumi perdesse para qualquer feiticeiro aleatório sem motivo. Então, até que confirmem no meu headcanon, o Megumi foi derrotado por qualquer idiota da rua. Adoro como, independentemente do que ocorreu ou dos esforços do Yuta e da Maki, eles certamente conseguiram. Durante toda a sua vida, os malditos clãs continuaram sendo um bando de chorões que não aguentam ver feiticeiros com poder. A garota, dona de uma técnica poderosa e do anel que invoca a rainha das maldições, entrega o anel ao irmão sem poderes. Obrigam a garota a não usar sua única habilidade e ainda a maltratam para garantir. Parece que ficaram traumatizados com a existência do Goyo e toda essa coisa dele se achar o mais forte, mesmo sendo eles próprios que criaram essa personalidade de merda nele. Mas enfim, isso é outro assunto. O mangá também nos lembra de um dos fatores-chave na hora de invocar o Mojabraga. E é que o ritual de invocação é do tipo arrasto, ou seja, arrasta, para ser redundante, tanto o invocador quanto o seu oponente. Agora, o ritual só termina de 2 jeitos, com Dabura morto ou Mahoraga Plup virando Chocapic. Yuka e Dabura participam. E sim, eu disse 2 formas, porque por algum motivo que genuinamente não entendo. Yuka agora mesmo está em morte suspensa, o que não sei se é uma consequência de ter se colocado dentro da própria sombra. Coisa que eliminaria todos os insultos ao Megumi por não ter tentado isso antes, claro. Ou será que invocar o Mojabraga gastou toda a energia que ele tinha, porque pelo que me lembro, invocar o adaptável não fazia o invocador morrer na hora, pois ele precisava estar consciente para tentar domá-lo. E não venham me dizer que o Megumi também estava em morte suspensa quando invocou o Mahoraga pela primeira vez. Porque isso foi única e exclusivamente porque o idiota deixou-se ser nocauteado sem nenhuma justificativa. Deus, como me conforta saber que não importa o motivo, ainda existem razões para menosprezar a inteligência do Megumi. A questão é que, já que a Yuka está em morte suspensa dentro da sombra, independentemente de qual dos dois cair nessa luta, a Yuka vai morrer. Algo que, bom, já podíamos esperar, e assim vemos o avanço dessa luta. Mahoraga acerta um golpe de cima e chuta o Dabura pra longe, mas este responde com sua técnica especial que literalmente faz um Toddy arrancar o braço e parte do corpo dele.
Mahoraga foi atingido, mas a roda gira, ele se adapta e seu corpo volta ao normal. É aí que Dabura percebe que Moja Braga não é um boneco que está sendo controlado por Yuka, mas sim uma criatura completamente independente, com suas próprias habilidades. Assim que percebe, ele dispara vários projéteis com sua técnica e o desintegra da cintura para cima. O que é curioso, no mínimo, porque estou percebendo que Dabura está tendo muito menos dificuldade para causar dano do que Sukuna. Lembrando que o Sukuna que enfrentou Mahoraga em Shibuya tinha só 15 dedos absorvidos. Já vimos que isso era só parte do real potencial de Sukuna. Após ser desintegrado da cintura para cima novamente, a roda girou e ele se adaptou mais uma vez. Em seguida, Dabura faz com ele o que Goyo fez com a maldição da planta, aquela porcaria de Shibuya, e se segura com as mãos naquelas penas que Mahoraga tem no rosto, colocando os pés na cara dele, e com esses mesmos pés, volta a disparar sua técnica queima-roupa, desintegrando grande parte da cidade onde estavam. No entanto, Mahoraga continua intacto, então, finalmente, Dabura entende o padrão do seu adversário, o como. Após cada giro da roda em sua cabeça, ele se recupera e parece se acostumar com a técnica. De fato, ele já entendeu da habilidade de adaptação, e acredite, eu gostaria de ficar aqui presenciando coisas como essas. Duas enormes bombas de hidrogênio explodem juntas, mas isso ocorre na única luta paralela. Em outro lugar distante, Suguri e Maru finalmente iniciaram sua batalha. Assim como eu previ, este capítulo seria focado em todas essas paradas. Lá, Suguri se surpreende que Maru possa usar uma espada, e este último responde que é a do irmão dele. E aqui é preciso ter um pouco de cuidado com as traduções, porque alguns colocam que Maru diz que é a espada do irmão dele, mas o outro diz que é o seu estilo de luta, e alguns colocam que é o estilo de luta do irmão, outros que era o seu estilo. Por isso, Korosu pode ainda estar lá em estado vegetativo ou já enterrado, quem sabe. A troca de golpes começa, mostrando a habilidade dos dois com a espada. Maru nota que a força e velocidade de Suguri são quase iguais, às vezes até superiores às dele. Maru recorda que Yuka falou das habilidades do irmão como, por não possuir energia amaldiçoada e portanto também não ter técnicas, ele obteve uma grande capacidade física graças à restrição celestial. Confirmo que Suguri, Maki e Toji são androides em Dragon Ball, sem energia amaldiçoada, e que, portanto, os feiticeiros não conseguem ler seus movimentos através do fluxo dessa energia. Então a única forma de localizá-los e sobreviver aos seus ataques é analisar os movimentos do adversário até se acostumar. Mas o curioso aqui também é que Suguri parece ser capaz de usar a energia amaldiçoada através de sua espada. Inclusive, Maru se questiona se essa espada tem uma quantidade infinita de energia, pois Suguri parece ter um ritmo de combate muito diferente de todos os outros feiticeiros. Já pensaram se minha teoria do capítulo anterior se confirma e guardaram os olhos de Goyo? Mas em vez de implantá-los em outro usuário, eles fundiram com a espada, tipo o Danzo, com o braço dele, aquele feio, beleza, acho que devo parar de escrever coisas, bêbado, enfim. Os choques de espada não homoeróticos seguem até o final. Maru é empurrado contra a parede e lançado para a superfície, ficando caído no chão. Enquanto isso, Suguri posa solenemente na frente dele. O feiticeiro humano repete sua proposta para ele, lembrando a ele que a técnica que amaldiçoou a irmã de Daura tinha um alcance limitado, e por isso, quando ela foi deixada para trás e morreu, a maldição não surtiu efeito. Se essa técnica era limitada, a de invocação de Mahoraga também deveria ser. Ou seja, se Dabura deixar o planeta, o ritual será anulado e Yuka poderá sobreviver. O que torna a situação ainda mais dolorosa para Suguri. Embora ele já soubesse que sua irmã iria àquela batalha para morrer, e nós, como espectadores, também soubéssemos disso. Suguri provavelmente teve que testemunhar como isso ocorreu. Além de todos na feitiçaria verem sua irmã como ferramenta, ela também estava se enfraquecendo. Disposta a sacrificar o pouco tempo que lhe restava só para apoiar o mundo da feitiçaria, o mesmo mundo da feitiçaria que preferiu mandar sua querida irmã para uma luta mortal em vez de buscar uma solução pacífica entre os dois lados. Ou pelo menos é isso que Suguri deve ter pensado. Por isso ele está aqui agora, e sabe que a solução não é fácil. Com certeza ele deve ter procurado alguma solução e não encontrou nada. Aliás, o que ele exige é que Dabura vá embora do planeta. Não é uma medida para ajudar simurianos ou feiticeiros, apenas para salvar sua irmã. Diferente dela, Suguri foi egoísta apenas para dar um último momento de paz à irmã. Mesmo que isso signifique tirar um líder de todo um povo. E a verdade é que não posso culpá-lo apesar de tudo. Por outro lado, Maru sabe que Dabura não pode voltar ao seu planeta, pois a maldição afeta ele e a irmã. Mesmo se ele voltasse sozinho, a maldição poderia ser ativada. Embora Maru comente algo curioso, que havia uma possibilidade de que tudo isso terminasse de forma pacífica. Do objeto amaldiçoado conhecido como a corda preta, que se vocês se lembram da prequela de Kaizen Zero, é a mesma corda que o chocolate.
Digo que Miguel usou para neutralizar nada menos que a habilidade de Satoru Goyo, já que essa corda possuía as qualidades de anular qualquer ritual, e tinha o precedente de ter anulado os rituais do próprio Satoru Goyo. Isso fazia com que esse objeto fosse algo inestimável, mas o próprio Maru diz que já não há tempo para encontrar algo assim. Tem uma pergunta: como feiticeiros e simurianos conversaram várias vezes, os feiticeiros sabiam da maldição da irmã de Daura. Ninguém pensou em dar prioridade máxima à busca por essa corda. Era algo imperativo para que os seres extremamente poderosos, que tratam as maldições como deuses, pudessem retornar ao seu planeta. E aí? Miguel explicou que a corda era um artefato único, feito pelos feiticeiros de sua aldeia após décadas de trabalho para produzir apenas alguns metros. Depois soubemos que Goyo destruiu totalmente a corda naquela luta. Fala sério, já se passaram 70 anos e ninguém pensou que em 7 décadas poderiam ter reconstruído esse artefato tão impressionante. Nunca saberemos, pois ninguém foi à África verificar. Agora com Maru no chão e completamente à sua mercê, Suguri lhe faz uma proposta para ter um duelo ali mesmo. Ah, bom, e aquilo que acabaram de ter era um ritual de acasalamento ou o quê? Se Suguri ganhar, eles deixam a terra. Se perder, não sei. No fim, eles fazem sexo anal, que é o que querem. Eu adoro, porque depois de propor o duelo, Suguri pergunta: você é um guerreiro? Não é tipo o equivalente a perguntar: vamos lutar ou você é gay? Então, ainda caído no chão, é quando Maru se lembra do que viveu até agora, pensando em como finalmente entende Dabura, no momento em que ele matou Daula na frente de todos. Agora ele também quase perdeu o irmão, confirmando que de fato ele ainda está vivo. E também, justamente agora, está prestes a perder um amigo. Pensando em como ele não quer mais perdas ou feridos. Mas bem ali, quando parecia que meu camarada ia desistir ou algo assim, seu terceiro olho fala com ele e diz pra ele: será que seu olho já sabia? Pergunte se ele é mesmo um guerreiro. Porque só vê um maldito shimuriano fracote jogado no chão e que ainda por cima está insultando a proposta de duelo do amigo dele. Olha, esse negócio do olho agir sozinho já estava bem estranho. Após Maru desmaiar lutando contra o velho disfarçado de criança e ser controlado pelo terceiro olho, Koroso precisou intervir. Vamos ver o que acontece com esse conceito, pois eu só lembrava dos olhos dele, que choram quando nascem e quando morrem, e que os de Rumel choram quando um Carian sofre e tudo isso. Mas vamos ver o que acontece essa semana. Quando Maru chora, é 100 vezes mais forte que eu. Porra. Como disse, o terceiro olho chama Maru de covarde por evitar brigar com a amiga. Pois ele finalmente se levanta e diz ao guri: vou lutar para te matar, então por favor, não morra. Caramba, sempre que numa luta o oponente fala: por favor, não morra. Meu Deus, olha que já é clichê, mas eu sinto, os pelos do meu traseiro ficam arrepiados, não consigo evitar. Logo após dizer isso, o espaço se deformou. Vemos a técnica de Maru, Caos e Harmonia, ser ativada. Meu camarada vai lutar com um pau e um foguinho contra um alienígena que distorce a realidade. Não sei. Algo semelhante a Airbound, encerrando o capítulo desta semana. Agora, sem enrolação, vamos à próxima parte. Sobre Dawara e Mauraga, não tenho dúvidas. Antes fiquei na dúvida, pois mesmo com um bom líder, se ele morresse, não seria possível ver. A verdade é que parecia ser o típico inimigo, cujo maior tipo de inteligência era lançar a maior bola de fogo e esperar que o inimigo simplesmente explodisse e morresse. Mas ter acabado tão rápido, mesmo com as habilidades de Mauraga e poucos ataques. Isso mostra que ele não é apenas extremamente forte, mas também um mestre da batalha e da guerra. Nem mesmo Sukuna conseguiu deduzir tão rápido. Acho que o próximo capítulo será quase todo da luta entre Tsuguri e Maru, e depois algo acontece. Algo assim como Tsuguri está quase morto no chão, prestes a perder, enquanto pensa: tudo bem, confio que minha irmã vai vencer. O último quadro do capítulo mostrará a roda de Mahoraga derretida no chão, indicando sua derrota. Não acredito que isso aconteça, mas é bem a cara do Geiji. Vocês entendem, né? É bem coisa do gato safado, porque vendo a força do Dawara, ele provavelmente já sabe como vencer. E olha, nem precisa ser um gênio, tipo... O complicado com o Mauraga é primeiro ser mais forte que ele, o que já é difícil, e depois entender como a técnica dele funciona. Sabendo disso, restam dois caminhos: desistir, pois ele ficará cada vez mais forte. Como personagens como o Apocalipse, é preciso lançar um ataque mortal com máximo poder para derrotá-lo. Dawara deve estar se controlando, pois em luta contra rival, você se mede e não entrega tudo logo, certo? Mas vendo isso, vendo que o ponto forte do Mauraga é a sobrevivência, a forma de derrotá-lo é jogar uma baita de uma bomba nuclear em cima e pum, já era. Ou seja, jogar tudo nele. A única forma do Dawara perder seria ficar sem técnicas e o Mahoraga se adaptar a todas.
mas só funcionaria se Dawara não pudesse destruir o Mahoraga de imediato. Ou se o idiota usasse técnicas da mais fraca à mais forte, forçando o Mahoraga a se adaptar o tempo todo. O que não faz sentido, já que ele sabe como a técnica funciona. Conhecendo o Gage, ele preferiria morrer a nos dar final feliz. Será que vão remover algo para Dawara desintegrar o Mahoraga? E sobre esses dois, bem, acredito que Suguri realmente guarde o Anel da Rika como último recurso. Porque por mais força física que você tenha, o que você poderia fazer contra um cara que literalmente distorce a porra da realidade? Acho que Suguri vai trazer Rika para evitar morrer enquanto o oponente distorce o espaço. Ou então Korosu chega igual da última vez e nocauteia o irmão dele, lembrando que esse último e Yuka também formaram um pequeno vínculo. Também não acho que ele vá abandonar a Terra, mas com certeza ele está mais disposto a conversar do que o irmão dele. Além disso, ver que o irmão dele está de pé faz com que Maru fique um pouco mais tranquilo. Aliás, ei, Yuji Itadori. Vamos lá, camarada, sai desse limbo e vem pra eu te conhecer. O novo Brilho Negro vem com um charuto com barba de brinde pra você fumar. Bom, o episódio foi muito bom. Também está tenso, devo dizer que está muito tenso. Quero que isso continue e venham mais episódios. No momento, não sei o que pode acontecer. Há várias coisas em aberto. Está claro que o Yuji Itadori tem que fazer alguma coisa, seria muito estranho, de verdade, muito estranho, que Itadori tenha sido mencionado tanto e etc, para que nem sequer apareça. Olha, ele pode fazer o típico, estar ali no meio do público simplesmente sorrindo ao ver que os novos feiticeiros estão lidando com os problemas. Mas não sei, de verdade, eu acho estranho que Itadori não tenha alguma função minimamente decente, além de uma simples menção qualquer. Porque o próprio Yuto Okkotsu, apesar de morto, é sua descendência que protagoniza tudo isso. Sei que Gege se arrepende bastante do seu trio de protagonistas, todos sem graça e horríveis. O único mais ou menos bom é o Itadori, por sinal. Mas porra, já que você colocou o Itadori, não colocou nem o Yuto Okkotsu, nem o Goyo, nem ninguém como protagonista, colocou o Itadori. Então use ele direito agora, já que você tem. Coloca ele porque o Itadori tem muitos fãs. O que posso dizer? A gente se vê na semana que vem ou quando o Gage lançar o capítulo, já que não sei se vão trabalhar no fim do ano. Eu acho que não, eu não faria isso, então é isso. A gente se vê na próxima semana ou quando for a hora de novo. Jujutsu Kaisen, módulo tchau.